Hoje, 1º de julho, inicia-se um projeto que nasceu no coração de Deus. Um projeto que, pela sua graça, Ele me confiou, capacitou e chamou para cumpri-lo. Eu queria te fazer uma pergunta nesse exato momento, meu querido, minha querida. Você já se sentiu pequeno demais para aquilo que Deus colocou no seu coração? Já acreditou que faltava algo em você para viver aquilo que Deus prometeu? Já olhou para dentro de você e disse assim: Deus jamais poderia usar alguém como eu? Eu quero te dizer que se você já se sentiu assim, esse lugar foi feito para você. Aqui é um lugar onde Deus continua escolhendo pessoas comuns para viver algo extraordinário. Seja bem-vindo à casa dos improváveis. Mas afinal, o que é a casa dos improváveis? Como surgiu e por que Deus escolhe os improváveis? Eu vou dizer para você que a casa dos improváveis é um espaço para todos aqueles que um dia que se sentiram pequenos, incapazes, esquecidos e insuficientes. Eu quero dizer para você que aqui nós vamos estudar a palavra de Deus e aprender que grandes histórias nem sempre começam em lugares extraordinários. Que Deus, a maioria das vezes, começa uma história em um lugar simples, em um lugar qualquer, um lugar especial. E eu quero dizer que nós vamos compartilhar a palavra de Deus, devocionais, reflexões e testemunhos de vida, porque nós acreditamos que Deus ainda escolhe pastor de ovelhas para ser reis. Deus escolhe pescadores para ser discípulos e escolhe improváveis, como eu e você, para exercer o seu papel. E como nasceu a Casa dos Improváveis? Eu quero te contar um pouquinho, porque talvez seja uma dúvida sua, como foi para mim também. A Casa dos Improváveis nasceu em um dia simples, um dia ordinário. Para ser bem preciso, dia 30 de junho de 2026. Em um domingo, onde eu e minha família estávamos indo para a igreja, e eu senti algo diferente naquele dia. E acredito que Deus estava trazendo algo para mim, mas eu estava muito tranquila e confiando muito no Senhor. Quando o pastor começou a pregar, ele leu a passagem que encontra-se no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1. E ele começou a pregar, começou a falar, e aquilo ali me chamou muita atenção, porque eu não tinha olhado para essa passagem da forma que eu vi. E essa passagem, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Repetindo, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Nós podemos observar algo muito interessante nessa passagem, que o povo não comprimia Jesus para pedir um milagre, para pedir um pão, para pedir uma cura. O povo comprimia Jesus para ouvir a palavra de Deus. E quando nós olhamos o capítulo 4 de Lucas, Jesus já tinha expulsado demônios, feito milagres acontecer, Deus já tinha curado. Então, a fama de Jesus já estava andando por toda a Galileia. O povo já queria ouvir a palavra de Deus. Então, quando o pastor começou a falar essa passagem no versículo 1 de Lucas 5, eu comecei a sentir algo muito diferente dentro de mim. Porque eu comecei a entender algo importante, que os projetos de Deus, eles nascem em dias comuns, mas são determinados pelo próprio Deus. Então, do nada, você está em algum lugar e o Senhor coloca um projeto dentro do seu coração e começa a fazer você sentir algo diferente. Então, quando o pastor começou a pregar, eu falei que meu Deus, tem algo que está estranho dentro de mim. É como se eu estivesse deixando naquele exato momento todas as minhas limitações, todos os meus medos, toda a minha vergonha. Sabe, parece que estava caindo, no chão assim da igreja e algo estava acontecendo. E o pastor começou a pregar. E aí Jesus, quando avistou Pedro, Tiago e João, eles estavam frustrados, Nessa passagem vai contar um pouco esse milagre, que Jesus concedeu aos pescadores. E quando Jesus viu esses 3 pescadores, eles estavam frustrados. Eles haviam passado a noite inteira pescando e não conseguiram nada. E talvez, em vários momentos, nós nos sentimos assim. Nós nos dedicamos, nós trabalhamos, nós nos esforçamos e o resultado não vem. Então, aqueles 3 homens estavam realmente fadigados e cansados. Mas em momento de frustração, que Deus mostra o seu poder. Deus está no controle de todas as coisas. Então Jesus diz para eles: voltem
voltem ao mar e lancem as redes novamente. Humanamente, aquilo não parecia algo normal. Realmente era uma loucura. Por quê? Porque Deus, ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias e usa os fracos para confundir os fortes. É assim que Deus usa. Então, humanamente, aquilo de pedir para eles retornarem para o barco parecia uma loucura, mas ali que Deus agiu, ali que o milagre aconteceu. E o que eles fizeram naquele exato momento? Eles obedeceram à voz de Jesus e retornaram ao mar. Então, a obediência é algo que muda as nossas vidas. Ser sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus pode mudar a estação da nossa vida. E naquele exato momento, quando eles jogaram as redes ao mar, a rede se encheu de peixe, foi algo sobrenatural. E quando o pastor falava sobre essa passagem, algo estranho estava acontecendo dentro de mim. Mas o ápice do que Deus, de onde nasceu a casa dos improváveis, está no versículo 11, onde diz assim: Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Quando o pastor deu essa mensagem para mim, foi como se eu estivesse flutuando. Eu comecei a ver escotomas, o meu coração começou a acelerar, eu comecei a me tremer toda, foi algo realmente sobrenatural. E eu escutei uma voz de longe dizendo assim: venha, venha até a frente. Só que eu não escutei se o pastor estava chamando, né, alguém para aceitar Jesus ou para, né, se reconciliar. Só sei que eu fui conduzida, tomada pelo Espírito Santo de Deus e segui para o altar. Chegando no altar, o meu filho que estava no púlpito desceu e veio ao meu encontro e me abraçou. E eu comecei a chorar copiosamente. Eu chorava como se eu tivesse, né, me desprendendo de coisas que me seguraram por muito tempo. Aquela coisa pequena, da Patrícia esquecida, da Patrícia incapaz, da Patrícia insuficiente, estava caindo, caindo, e a graça do Senhor estava mesmo me tomando, porque Deus, como eu falei para vocês, não nos escolhe pela sua graça e não pelas nossas probabilidades, não pela probabilidade. Então, naquele momento, eu entendi que eu estava passando por um preparo e uma nova estação da minha vida estava chegando. Por quê? Porque quando nós estamos dentro do barco, no mar, é um tempo que nós estamos nos preparando, é um tempo que nós estamos nos capacitando, é um tempo que nós estamos nos preparando. É isso que aconteceu com os discípulos. Eles estavam lá se capacitando, jogando a rede, puxando, vendo qual era o lado melhor para poder, né, o lugar melhor para poder pegar um peixe, quais as estratégias que eles tinham que ter para poder, né, trazer os peixes. Então, o momento que nós estamos no barco, na nossa vida do dia a dia, nós estamos tentando vencer, né, nos capacitando, buscando mais. Então, barco significa esse processo, esse tempo de preparo. Mas nem sempre nós podemos estar no barco. Tem momentos que nós precisamos voltar para a praia e seguir o chamado. E foi aquilo que Deus estava falando para mim. Patrícia, até quando você vai ficar no barco? Você precisa voltar para a praia e seguir aquilo que eu te entreguei. E eu estava chorando muito, como eu falei, copiosamente. Eu chorava como se não tivesse fim, como se tivesse algo saindo dentro de mim. E eu comecei a ter uma visão nesse exato momento. Deus então me mostra uma imagem bem branca, uma luz muito forte vindo na minha direção. E eu vi a mão do Senhor escrevendo: Casa dos Improváveis. Eu comecei a entender que naquele momento Deus estava entregando o nome do meu ministério. O nome daquilo que a partir dali eu precisava cuidar com muito carinho. E as minhas vontades, os meus desejos, sempre foi de ficar escondida, ficar, né, no oculto na minha casa, cuidando da minha família, cuidando dos meus negócios. Para mim, humanamente era melhor. Eu nunca quis me expor publicamente. Mas naquele momento o Senhor estava perguntando: até quando tu vai ficar dentro do barco? Até que dia eu estou entregando agora algo que veio de mim, que nasceu do meu coração, para você? Agora, Patrícia, vá. Não ignore a minha voz. Então, a Casa dos Improváveis nasceu para lembrar que Deus continua usando pessoas comuns em dias simples para expressar o seu propósito, para fazer um propósito extraordinário. Eu quero convidar você a caminhar comigo. Eu quero convidar você que um dia foi esquecido, que foi abandonado, a caminhar conosco. Você é amado, você é escolhido por Deus. A palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, a parte B, vai dizer assim: O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Se você tem medo, se o seu exterior está um exterior triste, frustrado, né? Ou que você exteriormente tem mostrado uma aparência muito boa, Deus, ele olha o teu coração. Deus, ele vê
por dentro, no teu secreto, como você está, qual é a sua disponibilidade para Ele. Deus é um Deus misericordioso. É a graça do Senhor que nos basta. Deus quer te usar para esse tempo. Deus quer mudar a sua história. Deus quer transformar a sua geração. Deus quer trazer um renovo para a tua vida. Não fique mais do jeito que você está. Talvez você olhe as impossibilidades que estão ao teu redor, mas Deus é o Deus do impossível. Ele vai agir dessa forma. Deus vê o seu destino. Esta casa aqui, a casa dos improváveis, é o seu lugar. Fique conosco aqui. Nós temos grandes coisas para aprendermos juntos. E eu quero te dizer por quê. Por que Deus usa os improváveis? Deus escolhe os improváveis. Por quê? Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus usa os fracos para confundir os fortes. É por isso que ele usa as pessoas que ninguém acredita. Ele usa aqueles que ninguém daria um voto de confiança. Mas Ele quer te usar, Ele quer você. Deus escolheu Davi para ser um rei e ele era um pastor de ovelhas. Deus escolheu Gideão, que se sentia o menor. Deus escolheu Esther, que era órfã e foi criada por um tio, por um primo, que se posicionou como um pai para cuidar dela. Deus escolheu pescadores, Pedro, Tiago e João, para serem discípulos. Deus escolheu Paulo, quem perseguia a igreja, para poder servir. E o padrão de Deus nunca foi procurar os mais capacitados, os religiosos. O padrão de Deus é capacitar aqueles que Ele escolhe. Então Deus te escolheu, Ele vai te capacitar, Ele vai te ensinar e Ele vai te guiar. E por que eu me considero uma pessoa improvável? Por muito tempo eu me senti uma pessoa improvável, porque eu venho de uma história simples, de uma vida muito simples. Filha de professora, neta de professora. Minha mãe nunca conseguiu me dar o extraordinário. Eu vivia com o que realmente nós tínhamos. Morávamos em casas simples, vivíamos nós vivíamos mudando de casas em casas. Minha mãe conseguia comprar um carro e logo em seguida ele era recolhido porque ela não conseguia arcar com esse compromisso. Ela achava que chegou o momento, mas não conseguia. Minha mãe era conhecida como endividada, que devia todo mundo. As minhas escolas foram pagas com a ajuda de tios que me ajudaram. E eu consegui vencer e hoje eu estou aqui. Muitas vezes eu me senti sozinha porque eu não tinha a presença de um pai, eu não tinha uma presença de um socorro. Pai, eu preciso de uma ajuda, eu não podia contar com meu pai. Era apenas com a minha mãe, mas ela trabalhava de domingo a domingo para poder sustentar, para poder sair de uma vida de dívidas, até o Senhor mudar a nossa história por completo. Hoje, nós temos uma empresa consolidada há mais de 18 anos. Uma empresa que, graças a Deus, é muito conhecida na região sul e sudeste do Pará. Tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Deus escolheu pessoas improváveis, como a minha mãe, como eu, como meu padrasto, para mudar a nossa história. Deus nos mandou para uma cidade que mana leite e mel. Ele escolheu a nossa vida, Ele traçou a nossa vida, Ele mudou a nossa história. Por isso que por muito tempo eu me senti improvável e hoje eu estou aqui para falar para você que eu venci. Eu venci com a graça do Senhor e também você pode vencer. Você é chamado pela graça, não pela circunstância, não pelas probabilidades, não pelas limitações. Deus te escolheu e Deus vai te capacitar. Ele procura corações disponíveis. Como é que está o seu coração nessa manhã? Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua atenção, por poder estar comigo nesse momento maravilhoso, onde nós estamos inaugurando o nosso canal, a Casa dos Improváveis. Fique conosco, vamos crescer juntos. E eu quero fazer um convite especial para você. Na próxima quarta-feira, às 7 horas da manhã, teremos um novo encontro aqui na Casa dos Improváveis. Já coloca no seu despertador, já convida um amigo, manda um aviãozinho para alguém, siga a nossa página, nos ajude a impulsionar outras vidas e nós vamos conhecer uma história de um grande guerreiro. Vai ficar um spoilerzinho aqui para você. Um homem valente, escolhido por Deus, que o mundo inteiro não acreditava nele. A família não acreditava nele. Ele não vivia nos holofortes da vida, mas ele foi encontrado pela graça do Senhor. Você já sabe quem é essa pessoa? Se você não sabe, na próxima aula, no dia da quarta-feira que vem, nós iremos revelar quem é essa pessoa. Então eu espero por você na próxima quarta-feira. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua semana. Fique conosco. Um abraço. Deus abençoe.